Olá pessoal, seguimos então, abrimos um novo projeto. Então aqui ele tem um tamanho de A4, né? Você pode ver que aqui ele é o tamanho real do A4. E aqui ele tem a sangria, tá? O que que é sangria? A sangria, vamos supor que eu tenho uma imagem aqui e ela pega a parte dessa área aqui. Eu vou pintar ela aqui de azul. Quando a faca da impressora lá na gráfica for cortar, tá? Eu vou dar um zoom aqui, tá? For cortar esse folder em A4, ele vai passar justamente aqui nessa linha, tá? E aqui seria só a sangra, tá? Onde ele pode, ele é a sobra, tá? Então aqui é a linha que ele vai cortar, ó. Tá vendo? Ele vai cortar. Então a imagem, se ela passar, você já sabe que aqui é uma área de segurança, né? Mas que a faca irá passar rente aqui, ó. Porque a medida dele é o A4, tá bom? Então, só explicando essa parte da sangria, né? Porque que a gente usa. A gente pode colocar, desativar e ativar a qualquer momento, tá? Mas, né, abrimos o projeto, né? Expliquei rapidinho sobre a sangria. Vou falar novamente sobre isso quando a gente for fechar um arquivo. Mas agora eu vou voltar lá para outra aba e a gente vai falar sobre medidas, tá? Medidas e cores. Né? Falando aqui sobre medidas, eu vou vir aqui na ampulheta, no zoom, né? O zoom, ele é o atalho, você aperta Z e vem com o mouse e clica com o botão esquerdo para dar zoom, zoom in. Zoom in quer dizer zoom para mais, aproxime. Ah, Guilherme, mas eu quero dar zoom out, quero dar um zoom para diminuir a tela. Então, aperto o Z de novo, seguro o Alt e aperto com o botão esquerdo. Ó, pode ver que ele ficou menos ali, ó, na ampulheta. E menos, e ele vai se distanciando. Soltei o Alt, clico no botão esquerdo e ele vai aproximando. Beleza? Outro atalho legal é segurar a tecla Backspace, que é a tecla, aquela barra, sabe, no meio do seu teclado. Segura ela, ele vai aparecer a mãozinha aqui, a hand. Clica com o botão esquerdo e você consegue mexer na prancheta, ó. Solta, ele não mexe, ó. Segura o backspace e ele mexe, ó, tá? É bom para você se situar. Beleza? Então a gente aprendeu o atalho do zoom, que é o Z, aqui, né? Zoom out com Alt segurado, e o backspace, que é a barra aqui do teclado para movimentar. Então vamos lá, pessoal. Toda vez que a gente for trabalhar com arquivo impresso, a gente tem várias medidas, tá? A gente tem, aqui ele está na medida de milímetros, tá? Mas a gente costuma trabalhar mais os centímetros, até porque a gráfica, ela trabalha muito mais com centímetros e com milímetros. Então vamos lá. Numa ordem do maior para o menor, a gente tem o A0, que ele é 841 por 1.189 de altura. O que que acontece? Se eu for converter isso daqui para centímetro, ele vai ficar 84,1 e 118,9, tá? O A1, 59,4 por 84,1, tá? O A2, o A3, o A4 ficaria por 21, né? Esse zero sumiria, e ficaria por 29,7 de altura. Isso em centímetros. Se for em milímetros, permanece a configuração. E comparando os tamanhos, desde o A0 para o A1, para o A2 e para o A3, são tamanhos usados para cartazes, tá? Você vai ver esses cartazes de cinema, cartazes de divulgação de evento, cartazes de mural de empresa. É nessas medidas, do A0 até o A3, tá? Então, 1 a 0 equivale a um dobro do A1, tá? O A1, ele é o dobro do A2. O A2, ele é o dobro do tamanho do A3. O A3 é o dobro do tamanho do A4, tá? O A4 já é aquela folha que a gente costuma trabalhar no dia a dia, né? Para imprimir documento, né? O A5, ele é metade, ó, um meio do A4. O A5, ele é usado muito para flyer, folder, tá? E o A6 é o menorzinho, o A6 ele é 1/4 do A4, tá? O A6 eu não costumo usar, mas eu uso muito o A5, tá?
Então, falando de medidas, vocês vão ouvir muito disso, tá? E quando a gente for fazer um fechamento de arquivo, também eu vou mostrar também sobre gramatura de papel, né? Como que você vai mandar o e-mail, vou dar um exemplo de um e-mail, né? Eu vou escrever para vocês aqui na hora como você vai mandar um orçamento para gráfica de um projeto para impressão, tá bom, pessoal? Então aqui agora a gente vai entrar na parte de cores. Quando a gente fala de cores, tudo que for impresso é CMYK e tudo que é RGB é digital. O CMYK, ele é uma abreviação do sistema formado pelas cores ciano, que é o C, o magenta, que é o M, o Y, que é o yellow, e o preto, que é black, tá? Só que ele é representado pelo K, pelo K. Então ela é uma cor subtrativa, ou seja, ao falarmos de cores, temos que diferenciar duas linhas de pensamento distintas, a cor luz e a cor pigmento. Beleza, pessoal? Então, vocês vão ver quando a gente for fechar um arquivo, lá no e-mail eu vou citar, solicito prova de cores. Por quê? Porque ele vai imprimir num papel, né? O mesmo papel que você vai escolher para imprimir o arquivo, o seu projeto final, o seu produto final, você vai receber e vai ver como que está a aplicação do ciano, como que está a aplicação desse amarelo aqui, se está idêntico, se está fiel, né, na impressão, se não distorceu, tá bom, pessoal? E o RGB, ele é a abreviatura do sistema de cores aditivas, formado pelos tons de vermelho, verde e o blue, que é o azul. Então ele está em inglês, né? E o propósito principal do sistema é a reprodução de cores de dispositivos eletrônicos, como monitores, computadores, mídias digitais e celulares em geral. Tá? Então vocês podem ver aqui a diferença, ó, tá? De aplicação. Beleza, pessoal? Mais informações sobre esses dois itens, você tem uma vasta gama de informações no Google, tá bom?